Quem nunca quis ter um Opalão na garagem? Esse aqui é um dos últimos modelos coupé, últimos não, ainda sobrou alguns anos, né? Esse aqui é um Opala 1984, ele acabou em 87, o coupé, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Quem nunca gostou, quem nunca quis, quem já teve um Opalão na garagem, sabe do que eu estou falando, né? Um carro confiável, um carro confortável, um carro de baixa manutenção. Opala que foi produzido de 1969 a 1992. Só que nessa versão aqui, que é a coupé, a duas portas, para mim é o modelo mais bonito do Opala, a carroceria mais linda. Ele parou um pouquinho antes, né? 1987 foi ali a parada desse carro, que deixou muitas saudades. Essa versão aqui, a gente está falando de um Opala 1984. E essa era uma das configurações mais sérias, mais conservadoras do Opala, né? É um motor 4 cilindros a álcool. Muitos Opalas do início dos anos 80 vinham com essa configuração. Carro totalmente original, nessa cor cinza que é bem bonita, né? Um carro que teve poucos donos na vida, ele ainda tinha alguns elementos dos modelos antigos, para-choque ainda de ferro, ele depois teve até polaina, né, nos modelos mais novos, a famosa roda ralinho, o puxador de porta que ainda era bem antigo, desde a década de 70 já usava esse mesmo puxador, mas ele dava uma modernizada, retrovisores, né, na cor do carro, envolvente, então ele tinha já as suas modernizações de para-choque, mas essencialmente era um carro conservador. Eu sempre falei o seguinte, que o Opala era o carro do tiozão da década de 80, porque a GM já tinha o Monza, e o Monza vendia bem, 85, 86, 87, ele ia vendendo cada vez melhor e o Opala ia morrendo, mas no Opala você tinha um carro mais conservador, mais para quem era mais velho. A GM sabia disso, a GM sempre teve compradores mais velhos na linha e ela mantinha o Opala em linha justamente por isso. E essa seriedade do Opala se traduzia nesse interior também, que era muito sóbrio, né? Lindo esse banco, era um banco extremamente confortável, né? Um carro duas portas, mas um carro para levar a família toda, né? O interior dele, preto. Eu gosto muito desse interior, que é muito a cara dos anos 80. Eu acho que o interior evoluiu melhor do que o exterior nessa época no Opala. Aqui a gente tem a única modificação assim feita no carro, porque esse painel aqui, ele é da linha 85. O dono dele ficou com o mesmo dono muitos anos, ele modernizou e trocou o painel, que era o painel quadrado que veio na linha seguinte. Mas assim, eu acho que combina muito com as linhas do carro, né? A versão que era a Commodore, esse aqui tem direção mecânica, era um carro que não tinha ar-condicionado, essa aqui é a versão álcool, até tava frio, eu puxei o afogador, vou devolver, tá vendo? Os comandos de seta, as luzes espia. Esse carro aqui, ele tinha o contagiro, vocês estão vendo ali, e aqui embaixo ele tinha a cronometragem esportiva. Então, era um carro de tiozão, mas tinha as suas modernidades, vacômetro, aqui um contagiros mais preciso, voltímetro, toda a instrumentação dele, Cronomac. Aqui, depois de um tempo, acho que trocou o toca-fitas e colocou um Pioneer, né? Um CD que na época ali nos anos 90 era bem bacana. E é um carro já com o câmbio, a transmissão de 5 marchas, né? A chavinha tradicional, vou até mostrar aqui para vocês, né? A chavinha pequenininha do Opala. Vamos ligar. E ele nem parece que é álcool, ele nem parece... Ó, tá vendo? Ele deu uma aceleradinha, ó. Mas ele não faz barulho nenhum, é um carro extremamente silencioso. Ele tem som, alto-falantes inclusive da década de 80, né? Alto-falante Selenium, tá vendo? Ó? Então ele tem esse acabamento também, é muito típico da década de 80. Esse Opalão tá muito legal. Aqui o motor 4 cilindros do Opala é um motor assim, sem segredos, de baixa manutenção, de muita confiabilidade. Então, embora não seja aquela emoção dos 6 cilindros, era um carro que tinha um preço competitivo na época e um carro bastante confiante, bem para o público mais conservador. Já tinha lá a ignição eletrônica Bosch, né, o carburadorzinho dele ali, enfim, é um carro bem assim, com a mecânica muito tradicional. E um carro com um senhor doutor espaço interno, né, um super porta-malas. Aqui nessa configuração que eu estou mostrando para vocês, o ronquinho mais encorpado, tá vendo? Mas ó o estado do carro, da construção, ó, sem restauração. Carro bem original, muito bom estado esse Opala.
E ele tá à venda lá na ZN Garage, para você conhecer, só você seguir, @ZN Garage Oficial. Depois da morte lá do Opala Coupé, ali em 87, 2 portas, o Opala teve algumas mudanças, 88, 89, 90, 91 e 92 ele abriu espaço para o Chevrolet Omega, um projeto muito mais moderno do que o Opala. Ele morreu naquela série especial Collector, e esse carro que então ele concorria ali no segmento dos médio grandes do mercado, com o próprio Monza, com o Del Rey da época, né, com o Volkswagen Santana. Então esse Opala ele acabou abrindo na sua história espaço para o Chevrolet Omega, que veio depois, e alguns poucos anos depois veio o Vectra, primeiro importado, depois nacional. Mas nessa linha dos carros médio grandes, a GM dominou bem na década de 80, pegando o público novo com o Monza e o público mais conservador com o Opala. E aí, gostou? É só você seguir a gente no @ZN Garage Oficial, participar do sorteio, inclusive do Fusca, quando eles chegarem a 75 mil seguidores nas redes sociais. O Opala, quando ele chegou no mercado, tinha o primeiro comercial, era o carro certo. E era mesmo, né? O primeiro automóvel de passeio da GM feito no Brasil. Depois virou Opala, sempre uma vantagem a mais por causa do motor 4 e dos 6 cilindros, da Caravan. Ali no meio dos anos 70 ele ficou mais versátil, né? E nos anos 80 ele virou aquele carro mais conservador, meio que coringa, cumprindo já o final daquela sua vida. Então, se você curte clássicos, entra na garagem da ZN que você vai ver tudo que tem de melhor em carros antigos. Então segue eles aí, @ZN Garage Oficial.